Que maravilha. Que bom, muito bem-vindo. Quero Agradeço. também acolher todos que estão, conosco nesta live. É a segunda live que estamos fazendo, então, dentro desta jornada, né, em defesa da vida e da liberdade. E hoje nós temos a alegria de poder, contar com o Padre José Eduardo, né? Podemos iniciar com uma breve oração, Padre? Se o senhor puder conduzir? Claro, claro, claro. Em Uhum. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Que fareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer Concedei pelo mesmo Espírito que apreciemos todas as coisas retamente e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, Padre. Se o senhor puder primeiramente se apresentar, talvez tenham pessoas novas, né, nos acompanhando hoje. Eu me chamo Padre José Eduardo, sou sacerdote aqui da Diocese de Osasco, em São Paulo. Sou pároco da paróquia São Domingos, em Osasco. E também sou doutor em teologia moral, atuo no movimento Provida há bastante tempo e sou militante Provida e também nas bandeiras contra o gênero e assim por diante. E basicamente é isso. Ao longo da live a gente vai falando mais, se for necessário. Muito bem. Ontem, Padre, nós tivemos com Dom Adair, né? E ele tratou sobre 3 princípios inegociáveis, a partir daquele discurso que o Papa Bento, né, fez no Parlamento Europeu. E hoje, então, nós temos esse segundo momento, né, com o senhor. Gostaria de ler um pequeno número, um pequeno parágrafo da Evangelium Vitae, né, onde diz assim: este horizonte de luzes e sombras devem tornar-nos a todos plenamente conscientes de que nos encontramos perante um combate gigantesco e dramático entre o bem e o mal, a morte e a vida, a cultura da morte e a cultura da vida. Encontramos-nos não só diante, mas necessariamente no meio de tal conflito. Todos estamos implicados e tomamos parte nele, com a responsabilidade iniludível de decidir incondicionalmente a favor da vida, né? Esse é um parágrafo que me chama muita atenção, assim, onde o Papa nos lembra dessa realidade, dessa batalha que estamos travando, né, da cultura da morte com a cultura da vida. Muitos autores, né, Padre, têm também usado essa expressão, né, cultura da morte. E tem até um livro do Padre George Scala, né, também Cultura da Morte, onde ele, né, faz muita referência a esse termo, né? O senhor fique à vontade, se o senhor quiser colocar nesse sentido. Essa foi uma expressão cunhada por São João Paulo II na Evangelium Vitae e que é exatamente precisa. Uhum. Por quê? Quando nós falamos de cultura da morte, nós estamos falando de um complexo interdisciplinar que tem embutida uma nova antropologia, na qual o ser humano já não vale mais nada, na qual o ser humano é tão somente concebido em termos materialistas, portanto, desprovido de uma dignidade intrínseca,
inclusive desprovido de identidade, e que se reduz a uma força produtiva no mercado. Então, quando São João Paulo II utilizou o conceito, né, cultura da morte, quando ele criou essa forjatura conceitual, ele criou algo muito preciso, porque diz o nome disso tudo. Desse pacote completo, que inclui aborto, eutanásia, suicídio assistido, ideologia de gênero, perversões sexuais, fecundação in vitro, engenharia genética, novos experimentos familiares, destruição dos jovens pela droga, etc. Tal. Tudo isso está contemplado sob, digamos assim, essa categoria, cultura da morte. Uhum. Isso mesmo. E aí vem, né, o grande desafio, né? Nós nos encontramos, como diz o Papa, né, no meio dessa realidade, dessa batalha, né? E como combatermos a cultura da morte. Então, o senhor, né, que tem toda uma caminhada aí no meio do trabalho, né, da Provida, defesa da vida, e então acho que, né, nos enriquecerá muito a sua contribuição nessa noite. Bom, a primeira coisa é que a gente tem que se dar conta da batalha. Não tem Uhum. como combater se eu não perceber que existe uma batalha acontecendo nesse momento, né? É uma batalha que parece para nós agora, que nos dá a impressão de ser inexistente. Uhum. Que o Brasil é um país pró-vida, majoritariamente, e massacrantemente, porque a maioria esmagadora dos brasileiros é ferreamente oposta ao aborto e a todas essas novas tecnologias para implementar a morte. E, ademais, pelo fato de que, como nós estamos digamos assim, num momento político em que essas pautas não têm avançado, então nós temos a impressão falsa de que elas não são um perigo real. Né? E o que está acontecendo agora no mundo? Quem acompanha, digamos assim, o avanço do aborto, o avanço da cultura da morte no mundo, que fatos podem nos fazer perceber que nós estamos agora diante de uma verdadeira avalanche acontecendo? Bom, eu escrevi um artigo publicado na Gazeta do Povo chamado A Importância do Debate sobre Aborto e Gênero nas Eleições de 2022. Esse artigo saiu em alguns sites, mas ele foi originalmente publicado na Gazeta do Povo. E ali eu mostro como, com a eleição do presidente Joe Biden nos Estados Unidos, a cultura da morte teve como que uma revitalização. A pressão, digamos assim, já começou, digamos, no dia seguinte à eleição do Joe Biden. Né? A vice do Joe Biden, chamada Kamala Harris, ela foi ao México, visitou estado por estado do México logo depois da eleição, e assim que ela retornou, começou uma onda diferente no México que não havia. Né? O começo digamos, dessa história recente de aprovação do aborto na América Latina foi na Argentina. Mas, de que jeito, né? Então, talvez as pessoas que estejam nos escutando não consigam perceber o nível disso. Mas quando começou a cultura da morte, as fundações e o chamado Conselho Populacional, que era o organismo que impulsionava isso no mundo inteiro, evitou muito cuidadosamente
os Estados Unidos e a América Latina. Evitou os Estados Unidos por causa do governo americano, estava, digamos assim, nas barbas do governo americano, e eles poderiam ser, de alguma maneira, boicotados. E evitou a América Latina porque a América Latina era católica. Uhum. Então, eles começaram em países asiáticos, em países africanos e em alguns países europeus. A partir daí, eles foram se expandindo, foram ganhando experiência, etc, etc. Depois, quando conseguiram eleger um governo progressista nos Estados Unidos, eles começaram, aí sim, uma campanha mais forte nos Estados Unidos, e chegaram ao ponto de fazer com que a USAID United States Agency International Development, é a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, né? A USAID começou a trabalhar pela ampliação do aborto no mundo. Isso durou até o governo do Ronald Reagan. E quando, digamos, essa campanha pela ampliação do aborto no mundo estava a pleno vapor, aí abertamente nos países europeus, né? Na América Latina eles não conseguiam, eles percebiam que havia uma barreira muito forte. Foi nessa época que eles conseguiram encontrar uma mulher que tinha sido religiosa, a Frances Kissling, e que trabalhava então numa clínica de abortos, como proprietária junto da família. E tinha abandonado a fé, tinha caído no ateísmo, e falaram, olha, você é a pessoa ideal para a gente impulsionar uma fundação aqui, uma associação de católicas que visam a ampliação do aborto no mundo. Essa associação foi fundada na Irlanda, mas era muito inexpressiva. Foi a Frances Kissling que conseguiu, digamos assim, com o dinheiro da Fundação Ford e de outras fundações, avançar com essa associação. E, de fato, elas se expandiram pelo mundo todo. Se tornaram uma organização muito, muito forte. Bom, o objetivo dessa fundação era quebrar as resistências internas na igreja, né? Então, através de um discurso feminista e também, enfim, classista, né? De luta de classes, etc., mas já no interno da teoria feminista, criarem, digamos assim, uma espécie de fissura, de rachadura no monumento moral católico, para que as pessoas começassem a pensar que a doutrina católica não é tão estável assim, né? No livro Entrevista da Frances Kissling, ela diz, olha, inclusive nós procurávamos evitar que existisse grandes dissensões, nós fazemos a coisa mais por uma via de meio do que propriamente por uma dissensão, porque a dissensão causa escândalo e o fortalecimento das posições contrárias na linha do extremismo. Bom, então elas começaram com esse trabalho na tentativa de flexibilizarem a doutrina católica e tornarem-na mais tolerante com o aborto. Isso não deu certo, porque aconteceu a eleição de João Paulo II. E o São João Paulo II, ele blindou o magistério da igreja e impulsionou o movimento pró-vida no mundo inteiro, né? A sua encíclica Evangelium Vitae foi, digamos assim, um monumento, juntamente com outras encíclicas como Veritatis Splendor, como a Humanae Vitae de Paulo VI, como a Exortação Apostólica Pós-Sinodal Familiares Consórcio, etc., eles criaram, digamos assim, um muro inexpugnável, uma fortaleza inexpugnável que protege a igreja de todos esses assaltos dos incursores aí dessas ideologias nefastas.
E também outros textos, né, padre, que foram saindo junto também, né? Donum Vitae, né? Exatamente. Donum Isso. Vitae, instruções da Congregação para a Doutrina da Fé. Uhum. Tudo isso foi contribuindo para criar, digamos assim, uma muralha mesmo, Isso. que tornasse a igreja forte diante da cultura da morte. Só que, o que acontece? Com a eleição do Joe Biden, eles encontraram digamos assim, um jeito de impulsionarem novamente o movimento do aborto, agora com um patrocínio realmente expressivo de fundações. Então, o que aconteceu na Argentina foi o quê? A Argentina, vocês sabem que ela é diferente do Brasil, né? É um país muito menor e, praticamente, fora de Buenos Aires, a Argentina é um país feito de interiores. Digamos, a Argentina, mesmo a vida pulsante da Argentina, está em Buenos Aires. Então ficou fácil. As fundações injetaram milhões na cidade de Buenos Aires. Injetando milhões, conseguiram criar uma pressão, grupos, manifestações, gente na rua, coletivos feministas, conseguiram criar uma sensação na mídia internacional, uma pressão econômica. A Argentina estava quebrada, né? Está quebrada, né? Está cada vez mais quebrada. O presidente não tinha capital político na época, um presidente anterior ao Fernandes, né? E o resultado foi que, com uma facilidade muito grande, apesar de amplos movimentos de massa dirigidos pela igreja, a igreja conseguiu colocar milhões de pessoas na rua. Foram as maiores manifestações da história da Argentina. O aborto foi legalizado em detrimento da própria Constituição do país, né? Um ativismo financeiro realmente impressionante. Depois da Argentina, a Argentina foi a primeira fortaleza que caiu, né? Depois da Argentina foi o México. O México é um outro bastião. O movimento pró-vida do México, ele está muito bem organizado. Uhum. É um movimento forte. É um movimento vibrante. É um movimento que também não é pobre como de outros lugares. Tem recursos, tem bastante recursos. Tem uma elite intelectual muito forte. E, diferentemente do Brasil, o México é um país mais federalista. Então, ou seja, os estados que compõem, as federações que compõem, digamos, a União dos Estados Unidos do México, são muito independentes. Então, eles têm quase que uma constituição própria, tribunais supremos próprios, tribunais superiores próprios, de uma maneira muito mais organizada, muito mais marcante do que aqui. Então, eles começaram a aprovação do aborto no México através do estado chamado La Nación. Né? E ali, a partir dali, eles foram descendo para outros estados com grandes situações como assim, ocupação. Por exemplo, as feministas ocuparam a Câmara Legislativa de um estado do México. Ficaram lá por dias até. Se não me engano, 48 horas, né? Para pressionarem mesmo os legisladores a aprovarem. Então, começou a aprovação do aborto em alguns estados do México e ela está avançando. Coisa antes impensável. Absolutamente impensável. Depois do México, foi o Chile. Foi a vez do Chile, né? A Câmara Baixa do Chile aprovou o aborto. O aborto
deve ser ainda aprovado pela Câmara Alta, que é o Senado, mas o novo governo do Chile é bastante de esquerda, tinha colocado na Constituição, a nova Constituição do Chile foi agora submetida a um plebiscito popular, ela foi rejeitada de uma maneira maciça pela população, né? Foi a maior votação da história do Chile. Um dos motivos é porque o aborto estava descriminalizado até o 9º mês nesse projeto. Então, digamos, a aprovação do aborto está em avançada tramitação no Chile e muito possivelmente vai avançar. Na Colômbia, a Suprema Corte da Colômbia já descriminalizou o aborto até a 24ª semana de gestação. 6 meses de gestação. Né? Então, até 6 meses, o bebê pode ser exterminado. Você veja que coisa, né, Padre Pedro Paulo? Quando a gente lê a entrevista da Frances Kissling, ela conta ali que as defensoras da descriminalização, da ampliação do direito ao aborto, elas tomam muito cuidado para invisibilizar o nascituro. Uhum. Porque ela diz, quando você fala do nascituro, as pessoas se comovem e elas enxergam só o nascituro e passam a não enxergar mais a mulher. Uhum. Então, qual é a estratégia retórica que eles têm que utilizar para fazer o aborto avançar? É invisibilizar o nascituro, tratá-lo como se ele não existisse e agigantar o corpo da mulher. Então, my body, my rules. Meu corpo, minhas regras. Então, é o meu corpo. Mas peraí, mas tem um outro corpo ali. Não importa. Por isso que fazem todo, né, um jogo de palavras para nunca, né, revelar que se trata do ser humano, de uma vida. Exato. Inclusive, por exemplo, se a gente fala do bebê, né, a gente fala assim, não, pode matar o bebê até o 6º mês. Aí o pessoal que quer passar pano para o aborto fala, isso é uma ignorância, não pode chamar de bebê, tem que dizer feto, tem que dizer embrião, tem que dizer zigoto. Quer dizer, você tem que invisibilizar o nascituro para transformá-lo numa peça de troca. Isso. Para que o aborto seja entendido mais ou menos como a extração de um dente, como se fosse, talvez até algo um pouco mais forte, como a extração de um órgão do corpo. Não é. É uma vida. É uma vida humana própria. Né? Então, na Colômbia, o aborto foi descriminalizado até a 24ª semana de gestação. No Equador, a Assembleia Nacional descriminalizou o aborto nos casos de estupro, mas o presidente da República do Equador vetou. Ele é católico. Vetou. Mas o estique-puxa está forte e pode ser que o parlamento derrube o veto. Né? Não sei se nesse caso pode derrubar, mas em caso de outros projetos de lei, pode acontecer, ou pode haver uma interpretação da Suprema Corte impulsionada por toda uma pressão. No Uruguai, o aborto já é aprovado. Né? O governo do Uruguai é bastante de esquerda, não? Foi o presidente Mujica que conseguiu, com outros também, a ampliação disso tudo. Depois, você teve, de certo modo, a aprovação do aborto em alguns países, outros ali da América Central. E o próximo alvo é o Brasil. Né? E como que é o perigo disso? É isso que as pessoas precisam entender. O Brasil é o maior país da América Latina. Uhum.
é o único país lusófono. Só nós falamos português. Isso, inclusive, é uma grande proteção cultural para nós, porque o lixo que está em volta não chega na gente. Graças a Deus, né? E também eles não nos entendem. Impressionante como eles não conseguem entender a nossa língua. Graças a Deus também. E o que acontece é que a pressão para a aprovação do aborto no Brasil, ela está muito forte. Nós estamos tendo agora, nós tivemos em 2017, há 5 anos atrás, uma tentativa através de uma ADPF, né? Ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi apresentada, a ADPF 442, ao Supremo Tribunal Federal, se não me engano, pelo PSOL, e que impetrava do governo federal a anulação de um dos artigos do Código Penal que criminalizam o aborto, mas não o punem, né? Então, queria a supressão dessa criminalização, alegando que havia preceitos fundamentais mais importantes que estavam sendo descumpridos por aquela norma do Código Penal. Na época, eu estive na audiência pública representando a CNBB e fiz uma apresentação bastante forte, mostrando que aquilo tudo, no fundo, era uma grande bobagem, porque as ADPFs elas só podem ser processadas quando a matéria em questão é objeto de uma controvérsia jurídica. E não havia controvérsia jurídica ali nessa norma impugnada, né? Nenhuma controvérsia jurídica. Desde 1940, passando pela Constituição de 88 até atualmente. A suposta controvérsia teria sido artificialmente fabricada por um voto do ministro Barroso no julgamento de um habeas corpus, né? Acerca de uma clínica de aborto. Então, a partir daquele voto, se teria criado a controvérsia. E aí, graças a Deus, a partir daquele debate, que foi bastante forte, a DPF foi engavetada por enquanto, mas ela pode ser tirada a qualquer momento de dentro das gavetas. E a Voz Então, Pró Vida, né, padre, era a minoria, né? Naquele fato, né? a Voz Pró Vida era minoria, porque eles Sim. colocaram defensores do aborto em toda a sexta-feira, na tarde da segunda-feira, e na manhã da segunda-feira, os religiosos, né, estavam também minoritariamente representados pelos que eram contrários ao aborto. A maioria eram favoráveis ou neutros, digamos assim, né? E a neutralidade aqui já é uma tomada de posição. Então, a situação realmente é perigosa. Nós estamos tendo uma avalanche acontecendo em torno do Brasil e ela vai chegar até nós. Não podemos ser ingênuos diante disso. Qual que é o problema disso? Eu estava dizendo, o Brasil é o maior país da América Latina. E é o grande bastião da defesa da vida no mundo atualmente. Se o Brasil cair, o aborto vai ser descriminalizado em toda a América Latina. E na hora que isso acontecer, o mundo vai entrar numa nova antropologia, em que o homem já não vai mais ser entendido como imagem de Deus, mas ele vai ser entendido como um aglomerado de matéria que possui uma força produtiva e que tem um valor, por assim dizer, quantitativo, numérico. Então, o Brasil não pode cair na defesa da vida. Nós temos uma responsabilidade
que é uma responsabilidade civilizacional. É uma responsabilidade que diz respeito ao futuro da humanidade. Se o Brasil cair, a humanidade entra numa nova antropologia, e entrando nessa nova antropologia, o que vem daí para frente é inimaginável, imprevisível, e a humanidade se tornará cada dia mais impermeável aos valores do Evangelho. Não vai adiantar pregar. O tipo de ser humano que vai surgir dessa sociedade, ele será quantificado, tão somente quantificado, né? As pessoas vão estar assinaladas pelo quantum, pelo número. Elas já não terão mais uma dignidade pessoal, entendida como tal. O mundo vai entrar numa nova antropologia. É isso que vai acontecer. Então, essa é a nossa responsabilidade. Agora, é muito preocupante, né, padre, assim que hoje, né, todo o cenário, né, político que nós temos, muitas pessoas não se dão conta disso, né? Porque como se fosse assim, o aborto é mais um ponto como qualquer outro que está em discussão, em debate, a favor ou contra. Mas não, o que está em jogo é algo muito, muito maior, muito grande, né? Não, é terrível. Mas com o aborto tem a perspectiva de gênero. Porque, vejam, o aborto é um dos itens da cultura da morte. O segundo item da cultura da morte é efetivamente a ideologia de gênero. E a ideologia de gênero, ela está sendo fortemente impulsionada atualmente. Existe foi feito há pouco tempo, né, uma espécie de rede, uma espécie de conferência feita em Paris, né, chamado Fórum Geração Igualdade. Isso é público, não é nada escondido. Fórum Geração Igualdade. Nesse fórum, eles lançaram um plano de ação mundial para acelerar a igualdade de gênero até 2026. E esta ação conta com um fundo inicial de 40 bilhões de dólares. 40 bilhões de dólares. O que são 40 bilhões de dólares? Gente, é uma quantia de dinheiro. Vocês imaginem o seguinte: o George Soros, que é um dos maiores metacapitalistas do mundo, a fortuna dele foi estimada em 22 bilhões de dólares. Em 2017, acho que 16, 17 ou 18, por ali, ele transferiu para a Fundação Open Society, que é uma fundação criada por ele para promover a igualdade de gênero, essas coisas no mundo. Ele doou 18 bilhões de dólares. Portanto, ele ficou aí com 4 bilhões de dólares. Com 4 bilhões de dólares, ele é extremamente rico. É uma quantia de dinheiro que a gente não pode calcular. Né? É muito dinheiro mesmo. Então, vocês vejam, 40 bilhões de dólares oriundos de alguns países e de fundações internacionais que se juntaram e formaram um time para acelerarem os projetos de igualdade de gênero no mundo. Quer dizer que isso vai aumentar nos próximos anos. Através de instituições educacionais, de universidades,
através de projetos políticos, através de tramitação de processos jurídicos. Isso vai crescer, vai se expandir muito. E o Brasil, desde 2012, nós estamos lutando assim, acirradamente, e o Brasil tem conseguido vencer a ideologia de gênero de uma maneira impressionante. O próprio George Soros, ele ficou escandalizado, porque o Brasil tinha conseguido barrar a ideologia de gênero nos planos de educação de 98% dos municípios. E não barrar de qualquer jeito, não. Eram os católicos, os evangélicos lá lutando em 2016, 2017, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, com o apoio dos bispos, dos padres, dos pastores, para exorcizar o gênero das legislações. E o que aconteceu? Nós vencemos. Nós só vencemos. Então, o George Soros ficou escandalizado. E por isso que, inclusive, ele falou, não, precisa de mais dinheiro. E a Open Society, ela faz, assim, ações para um resultado muito rápido. Então, eles injetam uma quantidade de dinheiro impressionante, assim, no lugar, para uma ação forte que dê um resultado imediato. Nós temos vencido a ideologia de gênero em termos políticos. Mas não em termos culturais. Porque basta você pegar o TikTok e você vai ver o que os jovens estão fazendo no TikTok. Eu vejo alguns TikTokers, né, como se diz, alguns influenciadores do TikTok, que eles ficam falando assim, por exemplo, gente de 13, 14 anos perguntando qual é o seu nome, qual é a sua idade, qual é a sua sexualidade, qual é o seu gênero. E eu fico muito impressionado como, com muita naturalidade, os jovens apresentam essas novas nomenclaturas de gênero de uma maneira muito natural, muito corriqueira. Isso significa que, se nós quisermos vencer toda essa avalanche de aborto e de gênero que está vindo por aí, nós precisamos efetivamente nos empenhar nos próximos anos numa luta muito mais militante do que nós temos feito até agora. Sim. Porque o assédio vai aumentar, ele só está aumentando, ele está ao nosso entorno e ele vai chegar com força aqui também. E então, né, o senhor nos traz um monte de evidências mostrando, de fato, essa realidade existe. Né? Então, não é teoria da conspiração, isso é visível, né? É algo realmente que está aí, né, ao nosso redor. E pontos bem concretos, assim, padre, além dessa tomada de consciência, né? Coisas que nós podemos fazer para combater essa cultura da morte. Bom, antes de tudo, estudo. Temos que estudar. O estudo é absolutamente fundamental, porque nós podemos estar... Você veja, a ignorância é a arma que o inimigo usa para avançar sobre nós. Né? Então, o que eles querem é que a gente não fale sobre esse assunto. Uma das raivas que os propugnadores da ideologia de gênero tiveram foi o fato de que o tema se popularizou. E o gênero foi parar na boca da Dona Maria, do seu José, do seu João. E eles não queriam que isso acontecesse. Eles queriam que o tema de gênero permanecesse um tema de discussão esotérica e que ele fosse sendo aprovado de uma maneira imperceptível, exatamente como eles fizeram na Conferência de Pequim sobre as mulheres em 95. Então nós precisamos nos informar. E também a mídia, né, principalmente a Globo, ela foi assim fazendo com que tudo isso entrasse de uma forma homeopática, né? Pequenas doses, a gente vê pelas novelas, né? Foi todo um processo que, de repente, agora veio à tona. As pessoas estão vendo, né? Tá muito claro.
A classe artística do país, além de ser de péssima qualidade, porque você não tem é, os grandes cantores Sim, sim, sim. desapareceram, os grandes músicos, os grandes artistas plásticos. Só vai para frente, realmente, quem não tem qualidade. Então, além de ser péssima do ponto de vista estético, é péssima também do ponto de vista moral. Né? Uhum, Então, só prova que não presta. É todo um grupo de pessoas que, enfim, uhum, incentiva a depravação mesmo. É o que tem acontecido, e isso é o que parece para eles moderno, legal, bacana e interessante. Bom, então, obviamente, eles vão impulsionar tudo isso de uma maneira muito, digamos assim, muito forte. Se você se guia por esses meios de comunicação, você já está, digamos assim, sendo teleguiado naquela mesma direção. uhum. Agora, além disso, nós temos que fazer escolhas políticas que sejam conscientes. Quer dizer, não adianta você ser a favor da família e votar em pessoas que querem flexibilizar a agenda de gênero no país. Uhum. Não adianta você ser contra o aborto e votar em pessoas que são favoráveis ao aborto. Uhum. Assim como não adianta você votar, por exemplo, em pessoas que querem a flexibilização do uso de drogas e sustentar clínicas de recuperação. Uhum. Quer dizer, nós fazemos tanto esforço quando uma pessoa da igreja, por exemplo, traz um filho drogado. Nossa, é tão difícil você conseguir uma Uhum. casa de recuperação, uma comunidade terapêutica. Aí você manda para a Fazenda da Esperança, você manda para outras obras que vivem aí, gente, de migalhas que as pessoas dão. Isso. Para recuperar filho que entrou pela maconha, foi para o crack, para cocaína, foi para drogas mais pesadas e entrou na bandidagem, e entrou nisso tudo. É tanto trabalho, é tão difícil você recuperar essas pessoas. Agora, o que adianta? O senhor ouviu o desabafo do Frei Hans essa semana? Eu chorei com o Frei Uhum. Hans Uhum. falando, que aquele homem sincero, um homem de Deus, falando, não dá. As nossas escolhas políticas têm que ser pautadas pelos nossos valores. Não Uhum. adianta. Não podemos ficar tapando o sol com a peneira. É claro que, independentemente das coisas que acontecerem, né, um governo eleito é o governo eleito. Nós vamos ter que tomar posturas. Então, pode ser que a nossa postura daqui a alguns meses tenha que ser uma postura muito mais combativa. Então, tudo bem. Vai ser a situação do momento. Né? Então, nós vamos ter que ir para a rua de novo, vamos ter que voltar para Brasília, vamos ter que ficar fazendo seminário na Câmara dos Deputados. Talvez a gente não vença. Às vezes, e eu até acho que quando nós temos forças políticas com grande poder que patrocinam agendas contrárias aos valores cristãos, é muito improvável que a gente consiga vencer. O mundo, em Uhum. 2022, está muito mais pró-aborto e muito mais pró-gênero do que estava em 2002, em 2006, em 2010, em 2014. Hoje, a realidade é muito pior. A Uhum. sociedade está mais estragada. Nós estamos com muito menos forças. Então, a possibilidade de nós perdermos dessas agendas proximamente, ela é muito, muito, muito grande. Uhum. E nós temos que ser conscientes disso. Não podemos ficar ingênuos, achando que nada vai acontecer. Né? Eu acho assim que é absurdo que em 2022 pessoas tenham coragem de fazer propaganda política prometendo carne e cachaça para as pessoas. Uhum. Sim, sim, E as picanha. pessoas ainda acham isso moral. Uhum. E acham isso uma coisa respeitável. Gente, pelo amor de Deus, Sim. quem é que não conhece as dificuldades que nós temos para enfrentar com pessoas alcoólatras na igreja? A gente patrocina aí grupos de recuperação, é, é, é,
famílias destruídas pelo alcoolismo e pessoas se promovendo assim com esse discursinho ralé, baixo. Né, de patrocinar o roubo, né? Não, é apenas um roubinho de celular, não tem problema. Pois é. Não, é inconcebível. Então, nós não temos condições de ficarmos de braços cruzados diante de um perigo tão ameaçador como esse que nós temos à frente. É verdade. Pode ser que nós tenhamos de enfrentar situações difíceis no futuro, então nós temos que ser realistas. O perigo é muito grande, nós estamos às beiras de que aconteçam situações desagradáveis. Se isso acontecer, com a mesma coragem que nós tivemos anos atrás de ir à luta, nós vamos lutar, mesmo que seja muito difícil e até improvável que a gente venha a vencer. Muito bem. Uma coisa que chama muita atenção, padre, no magistério, né, no catecismo também, como a família é esse lugar de proteção, né? Então, como é fundamental que a gente defenda a família, né, tenha boas famílias, porque é ali que vai ser que a vida estará preservada, guardada, defendida, né? Em todas as suas instâncias nesse sentido, né? Exatamente, quer dizer, bom, é até absurdo que a gente precise defender a família. Sim. Porque, em princípio, todos nós nascemos em uma. E nós estamos aí diante de pessoas que acham bonitinho cenas de erotismo homoafetivo sendo realizadas diante de si. Nós vemos, enfim, pessoas totalmente inconscientes que querem nos dar aquilo que nós não queremos receber. A verdade é essa. Né? Então não é hora de cruzar os braços, nós temos que agir. Nós temos que ter uma posição firme, clara, profética, e enfim, tomarmos uma posição consciente. Exatamente o que Josué disse lá no capítulo 24, né? Para o povo que estava para entrar na Terra Prometida. Disse, olha, vocês têm dois caminhos, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. E viverás. Porque você vê, existe essa falácia, né? As pessoas que diziam assim, não, mas eu sou contra o aborto. E como eu sou contra o aborto, então eu defendo a legalização do aborto porque vai oficializar e vai diminuir. Isso é falácia. Não, eu sou católico, sou frequentador de igreja, eu sou contra o aborto, eu jamais faria o aborto. Mas como um político, como um gestor público, eu tenho que tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E, portanto, normalizar. São retóricas falsas para o abortismo passar. Isso é falácia, gente. Nós não podemos cair nessa. Sim. Eu acho muito engraçado, Padre Pedro Paulo, assim, que as pessoas... Esses dias observamos o dia do nascituro, né? As pessoas... O que adianta defender o nascituro e, ao mesmo tempo, você votar em quem vai matá-lo? Quer dizer, a defesa romântica da vida, nós somos a favor da vida, vamos soltar balões na praça da cidade, vamos com faixas bonitinhas. Isso é só vaidade, minha gente. É só para você dizer que você é bonzinho, que você é melhor do que os outros, que você é limpinho, que você não faria um aborto. Mas você não está fazendo nada contra aquelas pessoas que querem normalizar o aborto e tornar o aborto uma coisa corriqueira, acessível em qualquer serviço público. Se você não agir contra essa gente, se você não votar contra essa gente, se você não tiver uma atitude política firme, todo esse seu discurso pró-vida é só hipocrisia. Pega essas suas faixas e queima. Porque você vai queimar com elas no quinto dos infernos. Isso aí não serve para nada. Isso. Agora, porque
quando as pessoas, talvez, né, que veem todas estas e tudo isso que nós estamos falando, talvez podem pensar assim, mas né, a minha família está segura, né? Isso não tem a ver comigo, né? Olha, a conta cairá na nossa, né, no nosso colo nesse sentido. Isso de alguma forma, em algum momento, é, é, vai chegar até nós, né? De alguma forma. E uma coisa que me chama muita atenção nesta Humane Vitae, a Evangelium Vitae, é que o Papa lembra aquele texto, né, de Caim, né? Deus pede contas a Caim de Abel, né? Então, Deus pede conta da vida do nosso irmão, né? Do indefeso. Então, nós precisamos fazer uma coisa. Não podemos lavar as mãos e ficar neutros nessa situação, pensando, isso não tem a ver comigo, isso não me atinge. Não, né? Deus pede conta, sim. Ou dizendo, não, é importante eu comer minha picanha. Ah, meu filho, por favor, né? Tem um pouquinho de consciência política. Se a sua política está no nível do açougue, é porque você realmente não tá muito inconsciente. É só um alienado a mais. Então vamos a coisas que realmente interessam e vamos discutir as pautas que podem ameaçar a nossa sociedade. E, obviamente, a difusão do evangelho. Sim. Excelente. Não sei se alguém tem aí alguma pergunta, né? Se tiverem, podem colocar. E na semana que vem, padre, nós vamos ter o testemunho de pessoas que passaram pela situação terrível do aborto, né? E que hoje são grandes nomes para a vida no Brasil, né? A Cássia Kiss, a Elba Ramalho, a Zezé, né? São pessoas que sentiram de perto, né? A escolha errada que foi feita nesse sentido, né? Então, em nenhum momento o aborto traz algum benefício para a mulher. Quando eu tive lá no México, eu pude acompanhar, né, todo o trabalho pró-vida lá. Era chocante, assim. A gente via as pessoas de madrugada indo para as filas, né, das clínicas para conseguir a sua ficha e poder, então, resolver o seu problema, né? E eu achei muito interessante, porque a igreja a todo momento está ali, junto da pessoa, procurando ajudá-la. E mesmo assim, as pessoas que ainda optavam pelo aborto, depois havia algum pró-vida dizendo, olha, aqui está o nosso contato, depois de um tempo, eu sei que você vai precisar de ajuda, estamos aqui para ajudar você. Então, quando dizem, a igreja não tem que se envolver em certos debates e tudo isso, olha, quem mais faz pela vida, né? Pelas mães também que abortaram, do que a igreja, né? Uhum. Houve aí alguém que perguntasse, eu acho que foi o Anderson que perguntou, como organizar um grupo de estudos, etc. Né? Então, primeira coisa, existem livros que são muito importantes. Por exemplo, o livro do Monsenhor Sanaúja, chamado A Cultura da Morte, ou Cultura da Cultura Vida. da Morte. Cultura da Morte. Existe um outro livro, que é o Segundas Intenções. Eu acho que foi publicado, eu não me lembro quem publicou, mas é um livro excelente. Fala sobre a aprovação do aborto nos Estados Unidos, né? Existem outros textos, etc. Mas começando por esses livros, você vai ter um belo início para falar desse tema. Não sei se tem mais algum outro. Tem dois documentários, padre, não sei se o senhor conhece. São, Blood Money. Blood Money. Né? Um que é um documentário americano, né? Onde vai falar toda essa realidade, como foi acontecendo, se propagando nos Estados Unidos, e outra é uma realidade então mais nossa brasileira, né? Vai sair agora nos próximos dias pela Brasil Paralelo também, né? E aquele filme muito interessante que em muitos países até foi proibido, né? Que é o 40 Dias pela Vida, que é baseado num caso real, né? De uma ex-diretora de uma clínica de abortos. Tem o livro do George Matza, também, que é muito bom, uma pessoa está falando aqui. Deve. Né? Então, enfim, existe uma literatura, você pode começar aí montando um grupo de estudos.
E um outro livro chamado Arquitetos da Cultura da Morte, e assim vai. Uhum. Eu não conheço muitos livros, assim, porque eu estudei os documentos mesmo, as fontes primárias. Então, esses outros livros a gente acaba não conhecendo. Tem um livro de um moço aqui de Santa Catarina, Marlon de Rosa. Precisamos falar sobre aborto, que é um livro Muito muito bom, interessante. muito bom também. Uhum. Muito bem, padre. Alguma coisa mais? Não, eu acho que o que eu tinha para falar eu falei. Espero que nós possamos aí fazer um bom trabalho nas próximas semanas, nos próximos meses e anos. E se a militância pela cultura da vida exigir de nós, nos próximos anos, uma atitude mais firme, Uhum. vamos ter que ter. Vamos ter que Uhum. voltar para o fronte de batalha, sem medo de batalhar. Isso mesmo. Nascemos para dar a vida Exatamente. e promover a vida. Muito bem. Padre, agradeço muito, né, pela sua disposição, pela sua contribuição, nos enriquece muito, né? E conte conosco, no que for possível, ficamos sempre à muita disposição. Agradeço, Padre Pedro Paulo, agradeço de coração e conte sempre comigo aí naquilo que precisar. Certo. Então, essa live vai ficar gravada, né? Estará então no meu canal do YouTube. Ali no Instagram tem então o endereço, né? E convidamos todos a estarem conosco na semana que vem. Teremos uma semana inteira, né, de lives justamente tratando desses temas tão importantes, tão sérios, né? Na segunda-feira, a live vai ser às 8 horas e nos demais dias será então sempre às 8:30 da noite. Né? Então, obrigado a todos que nos acompanharam. Se o senhor puder concluir, Padre, com a bênção, ficamos agradecidos. Claro. Debaixo da vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Um grande abraço. Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite.